Existe uma imagem que a mente humana nunca conseguiu abandonar. Não importa a cultura, não importa o século, não importa o quanto a ciência avançou. A ideia de que há algo além, de que esta vida não é tudo, de que existe um lugar onde tudo que foi perdido é encontrado, onde tudo que foi quebrado é restaurado, onde tudo que foi separado é reunido. Essa ideia não é ingênua, não é infantil, não é fraqueza. É uma das intuições mais profundas que o ser humano carrega, e a Bíblia leva essa intuição a sério, mais do que qualquer outro livro que existe. Mas há algo surpreendente no que a Bíblia diz sobre o céu, algo que a maioria das pessoas não sabe. Algo que transforma completamente a imagem que temos desse lugar. E se o céu não for nada do que você imagina, não porque seja menor, não porque seja uma decepção, mas porque é muito maior, muito mais concreto, muito mais surpreendente do que qualquer nuvem ou harpa que a imaginação popular criou. A Bíblia descreve o céu com uma riqueza de detalhes que surpreende até os teólogos mais experientes, com cores, com dimensões, com materiais, com sons, com presenças, com reencontros, com uma vida que não é uma versão apagada desta, mas uma versão completa, restaurada, glorificada, onde tudo que era bom aqui é mais, e tudo que causava dor aqui não existe mais. Pensa nessa imagem por um momento. Um lugar onde não existe mais despedida, onde não existe mais a dor de olhar para o lugar vazio de quem partiu, onde não existe mais aquela saudade que aperta no peito nas noites quietas como essa. João viu esse lugar, numa visão que ele passou o resto da vida tentando descrever. E a primeira coisa que ele disse sobre o que viu não foi sobre arquitetura, não foi sobre beleza, foi sobre uma ausência. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Apocalipse 21, versículo 4. As primeiras coisas já passaram. Tudo que define a dor desta vida passou. Não foi suprimido, não foi ignorado. Passou, como a noite passa quando o dia chega, como o inverno passa quando a primavera começa. Completamente, irreversivelmente, e no lugar da dor, há algo que João mal conseguiu descrever. Algo que Paulo disse que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, não subiu ao coração do homem, nenhum olho viu. Pensa no que isso significa. Tudo que você já viu de mais belo nesta vida, tudo que já te tirou o fôlego, tudo que já fez seu coração parar por um momento. Não chega perto, não é comparável, não é o mesmo nível. É além, é mais. É algo que a experiência humana ainda não tem vocabulário para descrever. E, no entanto, há algo dentro de você que reconhece isso, que sente uma espécie de saudade de um lugar que ainda não viu, que às vezes, em momentos de silêncio como esse, sente que pertence a algo maior do que esta vida consegue oferecer. Agostinho chamou isso de inquietação do coração. Disse que o coração humano foi feito para Deus e que não descansa até descansar nele. Talvez seja isso que você está sentindo agora. Não apenas cansaço do dia, não apenas necessidade de sono, mas algo mais profundo, uma saudade de lar, de um lar que está sendo preparado. Com seu nome, com tudo que você é, com todos que você amou. Vamos entrar juntos nessa exploração, sem pressa, sem necessidade de entender tudo agora, apenas deixando que essa esperança exista, enquanto o silêncio ao redor de você vai ficando cada vez mais profundo, cada vez mais acolhedor, cada vez mais seu. Porque talvez o céu não seja tão distante quanto parece. Talvez seja a direção para onde tudo que é bom está apontando. Talvez seja o lar que o coração reconhece, mesmo antes de chegar. E esta noite, enquanto o sono vai chegando suavemente, você vai começar a entender o que está escrito nas últimas páginas da Bíblia sobre o lugar que foi preparado para você. Antes de entrar nas descrições do céu, há algo que precisa ser dito, algo que muda a forma como ouvimos tudo que vem a seguir.
O céu não é um prêmio distante, não é uma recompensa para depois de muito sofrimento. Não é um lugar que você precisa merecer através de esforço. É um lar, preparado por alguém que te conhece completamente, que conhece seu nome, que conhece sua história, que conhece cada detalhe de quem você é, e que preparou um lugar específico para uma pessoa específica, que é você. Jesus disse isso com uma simplicidade que desarma. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. João 14, versículos 2 e 3. Muitas moradas, não um lugar genérico onde todos são iguais. Não uma sala comum onde todos esperam juntos. Moradas, lugares de habitação, de permanência, de lar. E Jesus foi preparar esse lugar, pessoalmente, o que significa que ele conhece o caminho, que já está lá, que quando chegar a hora, não haverá solidão nessa chegada. Haverá reconhecimento, haverá recepção, haverá presença. Você não precisa entender tudo agora, pode apenas continuar ouvindo, deixando essa ideia de lar pousar suavemente em algum lugar dentro de você que reconhece, mesmo sem ter visto ainda. Porque há algo no coração humano que já sabe, que já reconhece, que já sente saudade de um lugar que nunca visitou. Esse Lewis chamou isso de desejo inconsolável, uma saudade que nada nesta vida consegue satisfazer completamente, porque não é desta vida que ela vem, é de outra, é do lar. E essa saudade não é tristeza, é sinal, é o coração apontando na direção certa, na direção do que está sendo preparado, na direção do que está esperando. Pode deixar essa saudade existir agora, sem tentar preenchê-la com nada, apenas reconhecendo o que ela aponta, enquanto o corpo vai ficando mais pesado, mais quieto, mais próximo do descanso que essa noite tem para oferecer. Se o sono vier, você pode deixar. Se os pensamentos chegarem, pode deixar passarem. Não há nada que precise ser segurado agora. Apenas essa direção, esse apontamento suave do coração para o lar que está sendo preparado enquanto você descansa esta noite. João estava na ilha de Patmos, exilado, velho, sozinho, separado das comunidades que havia fundado, separado das pessoas que amava, e foi nesse lugar de solidão que recebeu a visão mais extraordinária que qualquer ser humano já registrou. O Apocalipse, não um livro de terror, não um manual de catástrofes, um livro de revelação, que em grego significa Apocalipsis, desvelamento, a retirada de um véu para mostrar o que está por trás. E o que estava por trás do véu era o céu. João viu coisas que passou o resto da vida tentando traduzir para palavras humanas. E o que ele descreveu nos últimos 2 capítulos do Apocalipse é diferente de tudo que a imaginação popular criou sobre o céu. Ele não descreveu nuvens, não descreveu figuras etéreas flutuando, não descreveu um lugar vago e sem forma. Ele descreveu uma cidade. Via a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu de Deus, adornada como uma noiva enfeitada para o seu esposo. Apocalipse 21, versículo 2. Uma cidade, descendo do céu para uma nova terra. Pensa nessa imagem. O céu não é um lugar para onde vamos e ficamos flutuando. É um lugar que desce, que se une com a terra renovada, que cria algo novo, algo que combina o melhor dos dois, o eterno e o concreto, o espiritual e o físico, o divino e o humano. E essa cidade tem dimensões. João as mediu. 12.000 estádios de comprimento, de largura, de altura. 12.000 estádios equivale a aproximadamente 2.200 quilômetros em cada direção. Um cubo perfeito de 2.200 quilômetros. Não é metáfora, é descrição de algo real, de algo concreto, de algo que João viu e tentou descrever com as medidas que conhecia e os materiais dessa cidade. João os descreve com uma precisão que surpreende. O muro de jaspe, a cidade de ouro puro semelhante ao vidro límpido, os fundamentos adornados com pedras preciosas, jaspe, safira, calcedônia,
esmeralda, sardônio, sardônix, crisólito, berilo, topázio, crisópraso, jacinto, ametista, 12 pedras, cada uma diferente, cada uma com sua cor, com sua luz, com sua beleza específica. E as 12 portas da cidade, cada uma feita de uma única pérola. Uma pérola, do tamanho de uma porta de cidade. João está tentando descrever algo que excede completamente a linguagem que tem disponível. Está usando as coisas mais belas que conhecia, para dar uma ideia de algo que é infinitamente mais belo. Deixa essa imagem existir por um momento, não como arquitetura distante, mas como lar próximo, como lugar que tem endereço, que tem espaço, que tem um lugar específico reservado, com o seu nome. Mas há algo ainda mais surpreendente na descrição de João. Em toda a cidade não havia templo. Isso é extraordinário para um judeu do primeiro século. O templo era o centro de tudo, era onde Deus habitava, era onde os sacrifícios aconteciam, era onde a presença divina se manifestava. E na Nova Jerusalém não havia templo, porque não era necessário, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Apocalipse 21, versículo 22. Não há mediação necessária, não há véu separando, não há distância a ser atravessada. Deus mesmo está lá, como o próprio templo, como a própria presença, direta, imediata, sem intermediários. E havia mais. A cidade não precisava de sol, não precisava de lua, a glória de Deus a iluminava. E o Cordeiro era a sua lâmpada. Apocalipse 21, versículo 23. Pensa nessa imagem, uma luz que não vem de fora, que não depende de astros, que emana da própria presença de Deus. Uma luz que não tem sombra, que não tem noite, que não tem fim. E as nações caminhavam à luz dela, e os reis da terra traziam a sua glória para ela. As nações, os reis, culturas, histórias, riquezas de civilizações inteiras, convergindo para esse lugar, o que sugere que o céu não é um lugar onde tudo é igual. É um lugar onde tudo é completado, onde cada cultura traz o melhor de si, onde cada história encontra seu sentido pleno, onde cada vida é vista em sua totalidade e reconhecida e celebrada. A mente pode continuar ouvindo, ou pode começar a soltar. Das duas formas está tudo bem. Não há nada que precise ser feito agora. Apenas essa esperança, essa imagem de lar, essa cidade que tem lugar para você, existindo suavemente, enquanto o descanso vai chegando, profundo, acolhedor, como sempre chega, quando você finalmente para e permite. Há uma pergunta que quase ninguém faz sobre o céu, não sobre como será, não sobre o que haverá lá, mas sobre quem estará lá. Não de forma abstrata, de forma concreta, pessoal, íntima. Haverá reencontro? A Bíblia não responde isso diretamente, mas dá indícios que apontam com força para o sim. Paulo escreve para pessoas em luto, para quem havia perdido alguém que amava, e diz algo extraordinário. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Juntamente com eles, não separados, juntos. Os que partiram e os que ficaram, reunidos, em encontro. E Jesus, depois da ressurreição, foi reconhecido. Maria reconheceu sua voz. Os discípulos reconheceram seu rosto. Tomé tocou suas mãos. O corpo ressurreto é reconhecível. A identidade permanece. A pessoa continua sendo quem era, mas transformada, não apagada, não substituída, continuada. O que sugere que o reencontro não será encontrar estranhos. Será encontrar quem você conhecia, quem você amava, quem ficou no seu coração. Mesmo depois que partiu, pensa naquele rosto que você ainda guarda, naquela voz que ainda ecoa, naquele abraço que ficou na memória. A Bíblia aponta para um dia em que não haverá mais saudade desse abraço, porque o abraço acontecerá de novo.
Deixa essa esperança existir, não como fantasia, mas como fundamento, como algo que foi prometido por alguém que atravessou a morte e voltou para garantir que vale a pena esperar. E há algo que Paulo experimentou, que ilumina tudo isso de uma forma diferente. Em 2 Coríntios 12, ele descreve algo que aconteceu com ele. Fala na terceira pessoa, com uma humildade que diz muito. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se foi no corpo, não sei. Se foi fora do corpo, não sei. Deus o sabe. 2 Coríntios 12, versículos 2 e 3. Terceiro céu. Na cosmologia hebraica havia 3 céus. O primeiro, a atmosfera. O segundo, o espaço estelar. O terceiro, o lugar da presença de Deus. Paulo foi até lá e ouviu palavras inefáveis, que não é lícito ao homem referir, não porque fossem proibidas, mas porque eram além da linguagem, além do que qualquer vocabulário humano consegue carregar. E ele voltou, transformado, com uma certeza que nenhuma perseguição conseguiu apagar, com uma paz que passou por naufrágio, por prisão, por apedrejamento, por tudo que a vida pode oferecer de mais difícil. E continuou dizendo: para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Filipenses 1, versículo 21. O morrer é lucro, dito por alguém que viu o outro lado, que sabe o que está lá, que escolheria ficar, mas que não teme partir, porque partir é ir para lá, para onde a visão é completa, para onde o conhecimento é pleno, para onde a presença é direta, para onde tudo que aqui é parcial se torna inteiro. Como Paulo escreveu em outra carta: agora vemos como em espelho, obscuramente, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 13, versículo 12. Conhecerei como também sou conhecido. Você será completamente conhecido, completamente visto, completamente compreendido, sem máscaras, sem defesas, sem a necessidade de esconder nada, porque haverá apenas amor, apenas aceitação, apenas conhecimento pleno, correspondido por amor pleno. E há algo que a Bíblia diz sobre o céu, que quase ninguém para considerar, que nem todos chegarão lá pelo mesmo caminho. Que há perguntas sobre o que separa, o que inclui e o que exclui, perguntas sobre graça, sobre fé, sobre o que Deus realmente exige. E há um outro lugar que também é descrito nas páginas da Bíblia, com a mesma honestidade, com a mesma clareza e que merece ser explorado com a mesma seriedade na próxima noite, quando esse silêncio voltar e você estiver pronto para continuar essa jornada. Por enquanto, pode descansar nessa esperança, no lar que está sendo preparado, no reencontro que está por vir, no amor que não termina, na presença que está aqui agora e que estará lá depois, e que é a mesma, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, que existia antes de Gênesis, e que existirá depois de tudo, e que está aqui, agora, com você. Há um momento em que as palavras chegam ao fim, em que o pensamento se aquieta, em que o coração simplesmente se abre, não para pedir, não para resolver, apenas para estar. Deus está aqui, não como conceito distante, não como ideia abstrata, como presença real, próxima, tão próxima quanto a respiração que vai e vem, suave. Agora, você não precisa de palavras para estar com Ele, não precisa de força, não precisa de perfeição. Pode chegar exatamente como está, com o cansaço que carrega, com as perguntas que ainda ficaram, com tudo que o dia deixou. Ele conhece, Ele vê, Ele está. Em paz me deitarei e logo dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 4, versículo 8. Em paz, em segurança,
com Ele esta noite. Pode entregar agora cada preocupação, cada medo, cada saudade, cada pergunta sem resposta. Pode colocar tudo nas mãos que carregam o universo e que conhecem seu nome e que nunca soltam o que recebem. Deus está com você esta noite, nesse quarto, nesse silêncio, nessa respiração, e isso é suficiente. Antes de tudo, havia presença, não havia forma, não havia nome, não havia tempo, havia apenas Deus. E essa presença era completa, era inteira, era paz. Uma paz que não dependia de nada, uma paz que não precisava de nada fora dela para existir. Uma paz que simplesmente era. O Verbo existia. Antes de qualquer palavra ser dita, o Verbo já era. Antes de qualquer luz, antes de qualquer forma, antes de qualquer começo que a mente humana possa imaginar, Ele era completo, inteiro, em paz, e o Espírito pairava, suave, como uma ave sobre o ninho, sem pressa, sem urgência, sem nada que precisasse ser feito ainda, apenas presente, apenas sendo, apenas existindo. Nessa quietude que precedia toda a criação, você pode deixar esses pensamentos irem e virem como ondas muito suaves, que chegam na margem e voltam para o mar, sem fazer barulho, sem exigir nada, sem precisar ser seguradas, apenas deixando que existam e que passem naturalmente, antes dos montes, antes da terra, antes de qualquer coisa que tenha nome. Havia paz, e essa paz não foi criada, não foi construída, não foi conquistada. Ela simplesmente era, como é agora, como sempre será. A mesma presença que existia antes de tudo existe agora, aqui, nesse quarto, nesse silêncio, nessa escuridão suave que você envolve, nessa respiração que vai e volta sem esforço, sem que você precise pensar nisso, pensando por si mesma, como sempre aconteceu. Como sempre são incríveis. Você não precisa fazer nada agora, não precisa entender, não precisa acompanhar cada palavra, não precisa segurar nenhum pensamento, não precisa resolver nada, não precisa chegar a lugar nenhum, pode apenas existir, aqui, agora, exatamente como você está. Antes de Gênesis, havia quietude, uma quietude que não preciso de nenhuma palavra para existir, de nenhuma explicação para ser real, de nenhum esforço para se manter, apenas sendo, apenas existindo, apenas sendo o que sempre foi. O Espírito pairava sobre aquilo que ainda não tinha forma, sobre aquilo que ainda não tinha nome, sobre o caos que não era caos, porque havia uma presença sobre ele, com a mesma calma, com a mesma serenidade, com que paira agora, sobre esse momento, sobre esse silêncio, sobre essa escuridão suave, sobre essa respiração que vai e volta, suave, natural, sem esforço, sem que você precise pensar nisso. Não há pressa, nunca houve. Antes do tempo existir, não havia pressa, não havia relógio, não havia compromisso, não havia nada que precisasse acontecer antes de outra coisa. Havia apenas paz. E agora, nesse momento, também não é provável. Você tem todo o tempo, todo o espaço, toda a permissão para simplesmente descansar, para simplesmente soltar, para simplesmente ser. Antes do tempo, havia silêncio, e o silêncio estava bem,
estava completo, estava em paz. Não preciso de nada para estar bem. Não preciso que nada mude. Não preciso que nada fosse diferente. Estava simplesmente bem. Você também. Pode estar bem. Agora. Exatamente assim. Exatamente como você está. Com os pensamentos que ainda flutuam. Com o cansaço que o corpo carrega. Com tudo que ficou do dia. Tudo isso pode existir. E você ainda pode estar bem. Ainda pode descansar. Ainda pode soltar. O verbo que existia antes de tudo ainda existe. A presença que pairava sobre as águas ainda paira. O amor que transbordou antes de qualquer começo ainda transborda. A paz que existia antes de qualquer forma ainda existe. Agora, aqui, com você, ao seu círculo, dentro de você. E você está dentro dessa. Agora, envolvido por ela, sustentado por ela, descansando nela. Não preciso fazer nada para isso. Sem precisar segurar isso, sem precisar entender isso. Apenas estando, apenas sendo, apenas descansando. Não precisa procurar, não precisa chegar a lugar nenhum. Não precisa fazer nada para merecê-la. Não precisa ser diferente do que é. Você já está exatamente onde precisa estar, exatamente como precisa ser, exatamente quem precisa ser. Deixa o corpo afundar um pouco mais no lugar onde você está, sem esforço, sem tensão, apenas cedendo, apenas permitindo, apenas descansando. Cada respiração um pouco mais funda, cada expiração identificando um pouco mais, cada momento um pouco mais quieto. Antes de tudo, havia paz. Essa paz é antiga, mais antiga que qualquer coisa que você conheça, mais antiga que qualquer preocupação que você carrega, mais antiga que qualquer pensamento que ainda flutua, mais antiga que qualquer memória que você tem, anterior a qualquer lembrança, anterior a qualquer pensamento, anterior a qualquer começo, anterior a qualquer nome, anterior a qualquer forma. E ela está aqui, agora, com você, não como algo que você precisa alcançar, não como algo que você precise conquistar, não como algo que você precisa merecer, mas como algo que simplesmente é, como o ar ao seu redor, como o silêncio que você envolve, como a escuridão que te acolhe, como a respiração que acontece, sem que você precise pensar nisso. Só esse silêncio que sempre existiu e que existe agora, ao redor de você, dentro de você, sustentando você, afendo você, envolvendo você, sem esforço, sem pressa, sem exigência. Antes do princípio, havia, e a apresentação continua. Agora, aqui, com você, sem ausência, sem distância, sempre aqui, sempre presente, sempre sendo, só silêncio, só paz, só descanso, só quietude, só você. E essa Ju antiga, que sempre foi e que sempre será, aqui, agora, com você. Antes de tudo, talvez seja importante voltar ao início. Quando você começou esse vídeo, talvez tenha imaginado o céu como algo distante, quase abstrato, um lugar bonito, silencioso, mas vazio de significado real. E ao longo dessa reflexão, talvez algo tenha mudado, porque a Bíblia não descreve o céu como uma fuga, ela descreve como um retorno. Não é apenas um lugar para onde você vai, é um lugar que já foi preparado. Na casa de meu pai há muitas moradas. Isso não soa como algo improvisado, soa como algo pensado, planejado, esperado.
E talvez o mais difícil de entender não seja como é o céu, mas por que ele existe. Porque o céu não é apenas sobre a ausência de dor. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Mas isso é só o começo. O céu é a presença, e talvez seja isso que muda tudo. Porque aqui, na terra, nós experimentamos fragmentos, momentos de paz, instantes de silêncio, pequenos alívios, mas nunca completos. E talvez no fundo é isso que você sempre percebeu, que nada aqui é totalmente suficiente. E se essa sensação não for um erro, e se for um sinal, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus preparou. O céu não cabe na sua imaginação. Talvez por isso, toda tentativa de descrevê-lo sempre pareça incompleta. Porque não é algo que você entende, é algo que você é chamado a viver. E isso muda a pergunta. Talvez não seja mais como é o céu, mas para onde a sua vida está apontando. Porque o céu não é apenas um destino, é uma direção. E talvez o mais surpreendente é que essa direção começa agora. Não quando tudo termina, mas enquanto você ainda está aqui, pensando, sentindo, tentando entender. Talvez o céu não seja apenas sobre o que você vai encontrar, mas sobre quem você está se tornando. E se isso for verdade, então essa reflexão não termina aqui. Ela continua em silêncio. Talvez hoje à noite, quando você fechar os olhos pela primeira vez, você não tente imaginar o céu, mas apenas descanse na ideia de que ele é real. Antes de tudo, Havia uma luz que não precisava do sol para existir, uma claridade que não dependia do dia, uma presença que iluminava, sem que ninguém pudesse ver de onde vinha a luz. Ela simplesmente era, e nessa luz havia silêncio. Não o silêncio vazio de quem espera, mas o silêncio cheio de quem chegou, de quem não precisa mais ir a lugar nenhum, de quem simplesmente está. Você está nesse silêncio agora. Não precisa procurá-lo, ele já está ao seu redor, já está dentro de você, já estava aqui antes de você chegar, esperando, acolhendo, presente. O céu que João descreveu não é um lugar distante, é a direção para onde tudo aponta, é o lar que o coração reconhece, mesmo sem ter visto ainda. É a completude do que aqui é parcial, é o encontro do que aqui é separado, é a cura do que aqui é partido. E essa direção, essa esperança, esse apontamento suave está aqui agora, dentro de você, como algo que sempre soube, mesmo quando a mente duvidava. Pode confiar nisso agora, pode descansar nisso, pode soltar tudo e pousar nessa certeza, como uma criança que adormece nos braços de quem ama, sem precisar se segurar, sem precisar controlar, simplesmente soltando o mesmo Deus que existia antes de Gênesis, que pairava sobre as águas, que prometeu moradas, que se levantou para receber Estevão, que disse: hoje estarás comigo no paraíso, que enxugará toda lágrima, que preparou uma cidade com fundamentos de pedras preciosas. Está aqui agora, nesse silêncio, nessa escuridão suave, nessa respiração que vai e volta sem esforço, sem que você precise pensar nisso. Você está dentro desse amor agora. Não precisa fazer nada para isso. Não precisa salvar. Não precisa entender, apenas estar. Apenas respirar. Apenas ser. Há algo que o coração sabe, mesmo quando a mente ainda tem perguntas, que há mais do que isso,
que a história é maior do que o que vemos, que o amor é mais forte do que a morte, que a separação é temporária, que o encontro está por vir, que o lar está sendo preparado, que olho viu ainda, o que está esperando. Pode confiar nisso agora, pode descansar, pode soltar tudo e pousar nessa esperança, sem esforço, sem pressa. Antes de tudo, havia paz, e essa paz é mais antigo que qualquer palavra, mais profundo que qualquer pensamento, mais suave que qualquer toque, mais acolhedora que qualquer abraço. Ela está aqui agora, ao seu círculo, dentro de você, sustentando cada respiração, acolhendo cada pensamento, envolvendo cada momento, suavemente, profundamente, eternamente. Não há mais nada que seja preciso aqui. Não há mais nada que seja preciso ser entendido. Não há mais nada que precise acontecer. Apenas silêncio, apenas paz, apenas esperança. Apenas você, nessa quietude antiga, nessa dia eterna, nesse amor que sempre foi e que sempre será, aqui, agora, com você, para sempre. O cofre não está longe, está na direção para onde tudo aponta. Está no fim de uma travessia que ainda não começou para você, mas que quando começar, Double Dagger, lar. Por enquanto, há esta noite, este silêncio, este descanso, apenas sendo, apenas descansando, apenas existindo, aqui, agora, em paz, nessa presença antiga, silêncio eterno, nesse amor que atravessa tudo, que estava antes de Gênesis, que estará depois de tudo, que está aqui agora, com você, para sempre. Apenas paz, apenas amor, apenas descanso, apenas você, nessa noite, nesse silêncio, nesse que sempre foi e que sempre será, aqui, agora, com você.